Glória a Deus. Bom demais, acredito que aqui está o comando anfíbio. Os irmãos que saíram debaixo d'água e conseguiram chegar até aqui. Sejam muito bem-vindos. Tá bom? Que Deus nos dê, sabedoria. Faz um ano, da nossa tragédia, das tragédias no nosso estado. E tenho conversado com muitos amigos que fizemos no ano passado. E todos eles pedem orações. Principalmente o pessoal ali na região de Canoas, Matias Velho, Paquetá e região ali voltou a estar debaixo d'água. Que vocês orem, mas não somente orem, mas que vocês também estejam disponíveis e dispostos a ajudar naquilo que for necessário. Quando eu falo que aquilo que é necessário, eu não tenho nenhum problema de dizer para você, doações mesmo. Tá? Então assim, o irmão Fubá, que trabalha ali na região com a ONG Juntos, Somos Mais Fortes. Nós conversamos essa semana e ele está com a equipe dele ali, de novo, fazendo em torno de 600 marmitas para levar por dia, para levar para os abrigos, que já está na casa dos 3.600 pessoas. Isso é o oficial, irmãos. Na verdade, isso, a tragédia é maior, ok? Isso é o que apresentam, precisa apresentar esses dados, mas é pior do que vocês possam imaginar. Então, aqueles que puderem, por favor, o Instagram dele a ONG é Juntos Somos Mais Fortes. Depois você pode procurar no Instagram e entrar em direto contato com ele e ajudar ele naquilo que for preciso. Eu acredito que somos semeadores, amém? Eu tenho dito aqui neste lugar, o Senhor nos chamou para sermos semeadores, queridos, amém? Então você tem recebido, você tem sido agraciado por Deus, não para você simplesmente vir na igreja, levantar a mão e dar glória a Deus e voltar para casa e ficar no seu lindo sofá, vendo seu lindo programação na televisão. Você foi abençoado por Deus, você tem tido acesso, você tem sido guardado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, porque Deus tem propósito através da sua vida. Não adianta você ficar em casa orando, Senhor, manda alguém lá, Senhor, manda alguém lá, Senhor, abençoa lá. Você é o porta-voz, você é o embaixador, você é as mãos e os pés do Senhor onde precisa. E todo recurso que chega em nossa mão, todo recurso que está nas tuas mãos, entenda, querido, vem de Deus, e Deus deseja que você use com propósito. E esse propósito não é simplesmente o seu umbigo. Existem tesouros eternos. Você pode investir aqui na terra, você pode investir na área imobiliária, pode investir na área de cripto, você pode investir na área que você quiser. Só que a palavra do Senhor nos alerta para uma área de investimento, que o saque é eterno. De repente, tudo aquilo que você tem investido no mercado financeiro, você não vai conseguir nem sacar isso. Alguém vai sacar por você. Alguém vai se beneficiar daquilo que você está suando, correndo atrás da máquina, horas e horas sem dormir, com toda a sua disciplina. Bem-aventurado tu és. De repente você nem desfrute disso. Normalmente, cientificamente falando, a questão é, normalmente quem desfruta são outros. Você parte simplesmente com a satisfação de ter recolhido, mas outros vão usar. Essas são as riquezas terrenas que você junta e outros desfrutam. Agora existem riquezas eternas. Existe um lugar que você pode investir e eternamente você vai estar desfrutando desse investimento, que chama-se Reino de Deus. Quando você estende as mãos, quando você ajuda, quando você alcança, quando você se dispõe, quando você abençoa, você está investindo em pessoas. E o retorno é eterno. Entenda
este princípio. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Ontem estávamos aqui em 18, se eu não me engano, foram 18 casais no encontro de casais. Quem estava aqui ontem à noite, gente? Levanta a mão. Olha só os irmãos aí. Mais alto, só para os irmãos ficar com inveja de vocês. Se você precisar de oração na sua família, levanta a mão de novo, gente. Procura essa turma aí que está cheia da unção, irmão. Estiveram aqui ontem, quase não saiu da igreja, tive que botar para fora. 11h30 estava ainda um grupo aí. E foi bênção de Deus. Pudemos alicerçar a nossa fé, edificar a nossa fé, irmãos, porque igreja não é transmissão de informação. A igreja não é transmissão de informação. A igreja, ele é um lugar, é um ambiente de transferir verdades, e essas verdades, elas são transformadoras. Se aquilo que a palavra do Senhor fala não transforma, não é possível, irmãos. Aquilo que está aqui, aquilo que as Escrituras falam, não são meras informações. É transformação, é vida. Aquele que come das Escrituras, aqueles que creem naquilo que o Senhor Jesus disse, é vida. E muitas vezes nos reunimos e transferimos informações. Os meios de informação já está cheio de conteúdo para você. E ontem à noite nós pudemos compartilhar sobre aquilo que Jesus, o Espírito da profecia, tem feito em nossas vidas. E queridos, vou dizer para você, eu fui para casa sorrindo, glorificando ao Senhor, porque Deus, Ele é poderoso. Ele tira pessoas, Ele tira casais, tirou vidas do lamaçal do pecado, tirou vidas de um lugar podre, tirou vidas do desespero, da morte, do sepulcro, da falência, da desistência, da rejeição. O Senhor tirou essas vidas e trouxe elas para um lugar onde elas são referências para outros, irmãos. Olha só que Deus bom. Olha só que Deus maravilhoso. Não era sobre uma receita. A gente até conversou aqui. Não é sobre receita, é que Deus, Ele fez nas vidas. Tivemos mais ou menos uns 8 a 9 casais que testemunhou daquilo que Jesus, como Jesus tinha alcançado a vida deles. E de forma diversas, o Senhor restaurou cada um deles. O Senhor restaurou cada um deles. E não era sobre método. Não foi sobre método. Não foi sobre um curso. Foi sobre permitir que Deus falasse. Permitir que Deus entrasse no negócio. Então ontem foi maravilhoso. Eu saí daqui mais apaixonado pelo Senhor, de ter ouvido e visto o que Deus tem feito na vida de vocês. E quero compartilhar algo com vocês que o Senhor tem falado ao meu coração já há alguns dias. Segunda-feira, mais preciso, no meu tempo com Ele, o Senhor me chamou a atenção e me disse algo no meu coração. Um momento de oração com Ele, o Senhor me falou: preparai o lugar. Prepara o lugar. E este preparar o lugar tem me chamado a atenção em cada momento dessa semana, todos os dias. Preparai o lugar. Nós, nesse último mês, temos falado sobre o reino de Deus. E o Senhor, Ele tem ministrado aos nossos corações de manifestar esse reino, não somente em palavras, não somente com um abraço, mas em atitudes que estabelecem a verdade.
E esta chamada de Deus para prepararmos um lugar é sobre o reino dele. Eu lembrei que quando João Batista ele vem, ele também vinha falando, ele veio falando a voz que clama no deserto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, por favor. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, ali no verso 3. Vamos começar do verso 1. Capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Diz assim: todos acharam? Amém? Todos estão me ouvindo aí, gente? Aí atrás, todo mundo ouvindo? Ok, amém. Mateus capítulo 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. É o que nós temos ministrado nesses últimos 30 dias, amados. Reino dos céus. No verso 3 diz: este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João, ele se identifica com esta voz que clamava no deserto, para preparar um caminho, o qual tinha sido profetizado por Isaías, capítulo 40. O profeta Isaías fala isso no capítulo 40, no verso, vamos abrir lá também, Isaías, livro de Isaías, no capítulo 40, olha só, esta parte aí que João fala, que ele se identifica com uma voz que clama no deserto, faz referência àquilo que o profeta Isaías fala, ali no capítulo 40, a partir do verso 3, diz assim: voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Preparai um lugar. Preparai um lugar para que ele esteja. João Batista, ele foi desafiado a preparar o caminho. Ele foi a voz que clamava no deserto: preparai o caminho, porque é próximo o reino dos céus. Muitos, nos nossos dias, temos esquecido de preparar este lugar. Em Isaías capítulo 40, essa promessa, essa chamada de Deus através do profeta, nós podemos ver alguns detalhes naquela promessa, naquela chamada de Deus através do profeta, que o profeta ele fala a respeito de retidão, ele fala a respeito de resgate, humildade, ele fala sobre restauração, reconciliação. Isto para que a glória do Senhor fosse manifestada. O preparar o caminho para que a glória do Senhor fosse manifestada. O profeta Isaías declara que era necessário alguns princípios estabelecidos. E João Batista, ele vem e anuncia esta realidade. E a glória do Senhor foi anunciada naqueles dias. Qual foi a glória do Senhor manifestada naqueles dias? A pessoa de Cristo Jesus. Jesus vem, como João capítulo 3, verso 16, nos fala,
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A glória do Senhor foi manifestada naqueles dias, na pessoa de Cristo Jesus. Poucos viram essa glória. O que nos chama a atenção que não foram muitos que reconheceram que essa glória tinha sido manifestada. A minha pergunta para você nessa noite, começando, é: como nós estamos preparando o lugar da presença dEle? O que nós estamos fazendo para que Ele venha? O que nós estamos sendo para que Ele venha? Há uma promessa de retorno, há uma promessa que o nosso Senhor Jesus vem. E parece que isso é algo tão distante. E você que tem acompanhado as informações, a geopolítica, você que gosta de ler a palavra, você que gosta de ler a Bíblia, já não é mais tão distante. A realidade da qual Apocalipse, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e o livro de Ezequiel nos fala. O cenário está pronto. O que eu e você estamos fazendo? O que eu e você estamos sendo? De repente, mais um religioso, mais um convicto da sua santidade, mas distante da realidade de Deus. O como nós estamos preparando um lugar. E qual o lugar que Jesus gostaria de estar quando Ele voltar? Em que ambiente? Você já parou para pensar? Em que ambiente, em que lugar o Senhor gostaria de estar? Nós somos a sua noiva. Nós somos chamados. E o motivo que Ele volta é exatamente para encontrar com a sua noiva. Como igreja, o quanto temos acreditado nessa verdade de que Ele retornará. Como igreja, ou como aqueles que já ouviram desde pequeno, cresceram ouvindo sobre Jesus voltará. Como nós estamos acreditando nesta verdade, que de repente os nossos avós falaram, de repente homens e mulheres do coque nos ensinaram. O quanto estamos acreditando. Ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. Como estamos preparando um lugar da volta dele? Porque como noiva, Ele vem para mim e para você. Ele vem por causa da noiva, por causa da igreja. Era uma ordem direta. A voz que clama no deserto anuncia: endireita o caminho, anuncia a minha volta, o meu retorno. E naqueles dias, a voz que levantou no deserto, muitos não deram crédito, pelo contrário, abafaram, cortaram o pescoço, tiraram do cenário. Aquele que foi a voz que clamava no deserto, aquele que falava: Ele vem, Ele está aí. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, Ele está aí. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que fizeram com esse? Sabe o que fizeram com esta voz? Deceparam. Preparai o caminho para o nosso mestre. De repente hoje nós não somos mais aquela voz que clamava no deserto, somente anunciando que Ele viria.
Eu tenho certeza absoluta que hoje a igreja do Senhor em toda a terra, ela é aquela que prepara o ambiente para que ele chegue. Nós não somos aquele que anuncia somente. Nós não somos aqueles que simplesmente fala de uma possibilidade do retorno dele. Nós somos chamados para preparar um lugar para o retorno dele. Não é sobre se ele vem. Não é sobre se é verdade. Mas é sobre quando. Quando ele vem. A discussão entre os poderosos da terra não é sobre se a Bíblia é real, se a Bíblia é verdade, se os manuscritos são originais, não são originais. Isso desapareceu. Agora é sobre como eu me preparo para quando ele vier. Outros lá fora estão preocupados com aquilo que diz aqui. E nós como igreja, o quanto temos acreditado na realidade que está aqui. Nesta realidade. E quando eu falo de preparar este lugar, foi interpretado de forma precipitada em vários momentos na caminhada de Jesus, na passada de Jesus aqui na terra. Foi interpretado de forma precipitada o preparar um lugar. E muitos foram para o estado físico. Muitos foram para a estrutura. Muitos foram para a aparência. Muitos foram para as suas capacitações. Mas quando nesses dias o Senhor fala de preparar lugar, acredito que Ele está também nos chamando a atenção para a mesma realidade que Ele deixou em seus dias. Da mesma forma que era necessário que aqueles que estavam nos seus dias tivessem preparado um ambiente para recebê-lo. Acredito que o Senhor deseja nessa mesma pegada nos chamar a atenção para esses últimos tempos. Temos falado aqui desde novembro, uma janela de 5 anos. Uma janela de 5 anos. Não sei se vocês, abre parênteses, não sei se vocês observaram que nos últimos 6 meses quanta coisa aconteceu que não podia acontecer. Dezembro para cá parece que o negócio deu uma acelerada na geopolítica, deu uma acelerada na tecnologia, deu uma acelerada em tudo. Não sei se vocês acompanharam. Essa é a verdade. É uma realidade que eu e você não podemos estar fora dela. Podemos nos preparar. E podemos preparar um lugar. Nos preparando, podemos preparar um lugar. É impossível você ler a Bíblia, é impossível você estar com o Senhor, é impossível você estar orando, é impossível você estar jejuando, é impossível você estar adorando, é impossível você levantar as suas mãos e dar glórias ao Senhor e não levar em consideração de que Ele está às portas. É impossível, meu irmão. De repente a dor que você está passando, de repente o desespero na sua existência, de repente as situações estão apagando a chama da tua percepção. Mas aqueles que estão no mínimo resolvido na metade das suas dificuldades, que estão com suas percepções ativas, é impossível você levantar as tuas mãos e não perceber que Ele está às portas. É impossível você estar envolvido e comprometido com o ambiente que foi gerado aqui nessa noite de adoração e o Espírito Santo não gritar lá dentro de você, não falar lá dentro do teu coração: Ele está vindo. Eu não sei, de repente eu possa estar
meio fora. Mas quem tem percebido isso esses tempos? Quem tem percebido, ao colocar os seus joelhos no chão? Eu não sei, irmãos, teve uns anos aí atrás que falavam muito, não importa a posição que você ora. Quem lembra disso? O importante é orar. Uns 10, 15 anos atrás falavam, foi criado, não importa a forma que você ora, o importante é orar. Eu não sei você, mas nos últimos tempos eu tenho visto mais gente colocando os joelhos de novo no chão. Eu não sei porquê, irmão. Ninguém está mandando, ninguém está ensinando. Igrejas não estão falando, bota o joelho no chão. As pessoas estão sendo atraídas pelo Espírito Santo de novamente se ajoelhar, novamente render a Ele. O mínimo da tua percepção, no mínimo da tua sensibilidade espiritual. Se você fechar os teus olhos nessa noite, se você falar, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, me mostra, Espírito Santo, ministra sobre mim. Você vai sair daqui nessa noite, enxergando aquilo que você não enxergava antes, entendendo aquilo que você não estava entendendo antes. Porque o que o Senhor está fazendo não está sendo mais secreto. É simplesmente as nossas distrações que não está nos permitindo ver. É simplesmente as nossas dores que está nos levando a nos ocupar com as mazelas e não com a solução. Quando nós falamos de lugar, de preparar um lugar, nós precisamos levar em consideração que algumas pessoas se atrapalharam com o lugar. Algumas pessoas entenderam no passar de Jesus, entenderam que era algo físico, entenderam que era o bom costume, entenderam que era de repente a toalha da mesa, que de repente era a pintura do prédio, que de repente eram os fios empendurados, que de repente era o púlpito, eram as cadeiras. Algumas pessoas se atrapalharam no preparar o lugar. Algumas pessoas pararam na estrutura. Algumas pessoas pararam no protocolo. Algumas pessoas pararam em si mesmas. E não era sobre isso que as Escrituras nos chamam a atenção. E quero chamar a tua lembrança para Lucas capítulo 7. Em um momento que Jesus esteve com um certo homem chamado Simão o fariseu. Tudo parecia tão certo, tão bem. O anfitrião parecia tão bem colocado, tão bem argumentado. Mas a atitude de uma mulher denuncia o que faltava. Aqui em Lucas capítulo 7, estamos falando sobre preparar um lugar para Ele. E eu estou alertando você que não é sobre os nossos moldes, não é sobre as nossas formas, porque alguns falharam nesse entendimento. Aqui em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36 ao verso 38, você vai encontrar aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus. Aquela mulher que chegou na casa de Simão, Jesus estava lá. O anfitrião recebeu ele assentou-se. A mulher entrou,
fez algo fora do comum, fora do protocolo. E aqueles que estavam à mesa criticaram aquela mulher. E Jesus denuncia aquele lugar, aquele ambiente que parecia que eram de pessoas conhecidas, era um ambiente de comunhão. Eles estavam à mesa. Eu gosto muito que tem crente que faz a teologia da mesa. Eles estavam à mesa. Era um ambiente de comunhão. Era um ambiente de pessoas conhecidas. Era um ambiente de pessoas oficiais. Não tinha menino naquela mesa, de repente, falando de uma forma. Eram pessoas. E Simão, fariseu, uma influência naquela cidade, uma influência no meio da religião. O fariseu, ele era o cara, em todos os seus protocolos. Mas sabe, amados, as nossas distrações, as nossas formas, as nossas maneiras, nos faz deixar passar desapercebido o que é de maior importância. E ao final de criticar aquela mulher, ao final de falar contrário àquela mulher, Jesus fala para Simão no verso 44, então voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes um beijo, mas ela desde que entrou não parou de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquele ambiente propício, aquele lugar preparado por um anfitrião para receber Jesus, mesmo tendo uma mesa de comunhão, mesmo tendo uma mesa de pessoas conhecidas, mesmo tendo uma mesa oficial, mesmo tendo referência, mesmo tendo uma hegemonia, não foi o lugar. Não foi o lugar. Jesus encontrou um lugar em uma pessoa que todos estavam criticando. Não era sobre aquela mesa, não era sobre quem estava sentado à mesa, não era sobre o anfitrião. Não era. Não era sobre eles. E Jesus denuncia. Não era sobre Simão. Mas leve em consideração de que o preparar um lugar sempre vai ser sobre ele. Sempre vai ser sobre ele. Não é sobre as minhas formas, não é sobre a sua forma, não é sobre o que eu penso, o que eu acho, o que você pensa, o que você acha. Não é sobre a minha teologia, não é sobre a sua teologia. Não é sobre a minha religião, a sua religião. Não é sobre a minha dor, sobre a sua dor. Sempre é sobre ele. Outro momento que se atrapalham com Jesus, quando Jesus fala de lugar. Quem lembra daquela passagem, Lucas, um pouquinho para frente, Lucas capítulo 10, do verso 38. Jesus chega na casa de Marta e Maria, quem lembra disso? Lucas capítulo 10, verso 38 a 42.
Jesus chega na casa de Marta e Maria, e também, algumas versões, alguns estudiosos, irmãs de Lázaro. E Jesus chega na casa delas. Era um lugar de família. Alguns dizem que era o lugar que Jesus gostava de tirar seus tempos de folga, seus tempos de descanso. Jesus ia para a casa deles. Alguns dizem que era o lugar onde Jesus preferia estar entre amigos. Neste lugar entre amigos, neste lugar entre pessoas achegadas mais do que irmãos, na casa de Marta e Maria, Jesus também denuncia que não era sobre o que o que ela estava fazendo, que não era sobre a prontidão, não era sobre o fazer, não era sobre o servir, não era sobre o serviço, não era sobre o ativismo. Jesus chama a atenção de Marta sobre uma realidade de um lugar que ela não poderia abrir mão. Mais uma vez, o nosso mestre Jesus, ele deixa claro que não era sobre o ambiente exterior, que não era sobre a estrutura, que não era sobre como iam servir a ele, que não era sobre a excelência que Marta estava buscando apresentar. Porque se nós olhamos aqui, você vai ver que é uma mulher sinceramente buscando o melhor para Jesus. Amado, quantos de nós estamos sinceramente buscando o melhor para o nosso mestre e ainda assim estamos desconfigurados do lugar onde ele deseja estar? Quantos de nós estamos focados na excelência de apresentar o nosso melhor e ainda assim deixamos passar desapercebido a realidade e a verdade dele? Quantos de nós investimos a nossa vida anos e anos a fio buscando fazer o melhor para ele? E aí chega um momento da vida, você precisa ouvir isso que Marta ouviu dele. Preparar um lugar não era sobre excelência, não era sobre serviço. Preparar um lugar não era sobre preocupações. Preparar um lugar não era sobre ativismo. Preparar um lugar não era sobre eu saber o que fazer. Olha só o que Jesus fala. Lucas capítulo 10, verso 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Senhor, não te importas me ver atarefada, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, para apresentar o melhor para ti? Não te importas isso? Diz-lhe para ela, ministra o coração dela, fala com ela profeticamente, fala com ela de qualquer forma, sobrenatural. Fala com ela para me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer. Acrescentei algumas coisas aqui. Senhor,
Senhor está vendo que eu estou atarefado, o Senhor está vendo que eu estou estafado, o Senhor não está vendo que eu estou ansioso, o Senhor não está vendo que eu estou preocupado. O Senhor não está vendo que eu estou quase morrendo para construir a minha casa, para dar o melhor para a minha família. O Senhor não está vendo que eu estou quase morrendo para ajudar o ministério X, Y. O Senhor não está vendo que eu estou quase ansioso. Eu não consigo dormir porque eu tenho que fazer aquilo para a igreja. Preparar um lugar não é sobre ativismo. Preparar um lugar não é sobre serviço. Não é sobre isso. Não é. E Jesus, ele fala isso nos versículos seguintes. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, Marta. Cuide quando Jesus falar com você 2 vezes no seu mesmo nome. Cuidado, Fernando, quando Jesus fala assim: Fernando, Fernando. Cuidado quando você acordar pela madrugada e você ouvir: Fernando, Fernando. Elmo, Elmo. Cuidado quando o Senhor chama seu nome 2 vezes, em uma visão, ou simplesmente em um vulto. Cuidado. Porque quer dizer muita coisa. Quer dizer que Ele está chamando a tua atenção na sua alma e no seu espírito. Está falando que você precisa ter o dobro de atenção naquele instante. Está falando que você precisa parar tudo e ouvi-lo. E o Senhor fala para Marta: Marta, Marta, estás como? Ansiosa e preocupada com muitas coisas. Estás ansiosa e preocupada, achando que vai preparar algum lugar para que eu possa acessar, para que eu possa estar. Tu achas que a tua ansiedade, a sua preocupação vai me fazer estar aqui com mais alegria ou menos alegria? Tu achas que as suas ocupações diversas, as suas estratégias, as tuas formas, as tuas maneiras, que te leva à alma, te leva à ansiedade, te leva a preocupar-se, tu achas que isto é um lugar onde eu desejo estar? Tu achas que a tua ansiedade favorece ou estabelece um ambiente para que eu esteja? Da mesma forma que Simão, o fariseu, falhou na estrutura, Marta, aqui, ela falha no serviço. Ela falha naquilo que ela entendia que era o melhor. Você já parou para pensar nisso? Que podemos estar fazendo o melhor e ainda assim não ser o lugar propício para Ele. Por quê? O nosso Deus é um Deus de excelência. Amém? Nosso Deus é um Deus de excelência. Nosso Deus é um Deus bom. O nosso Deus é um Deus que nos atrai a servi-lo com todo o nosso coração. Mas nessa questão aqui não era sobre fazer ou não fazer. Era sobre compreender o lugar. Era sobre entender o lugar. E neste lugar onde eles estavam, Jesus fala para ela, para Marta, que o mais importante naquele instante, era o lugar. Aí você escuta o que Jesus fala para Marta.
Ele fala no verso 41, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No verso seguinte ele fala, mas uma só é necessária. Quantas coisas são necessárias? Quantas coisas? Uma só é necessária. E aí ele fala o que é necessário. Necessário para quê, pastor? Para este lugar. Ele diz, Maria escolheu a boa parte, a qual não será lhe tirada. O que Maria tinha escolhido? Estar aos pés do Senhor. Aquele lugar que Marta estava gerando era um ambiente de ansiedade e preocupação. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para esta realidade. Mateus capítulo 11, verso 28, 29, nos deixa claro. O convite dele é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele diz, toma sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso sobre a vossa alma. Quer dizer, se você está com Jesus, se você está aprendendo com Jesus, se você está ouvindo de Jesus, se você está adorando a Jesus, a Bíblia é clara que o convite dele é descanso para as vossas almas, e não perturbação, não ansiedade, não preocupação, não desespero, não medo. Se eu estou aprendendo com Jesus, se eu estou assentando com Jesus, se eu estou nos meus momentos de devoção, me dirigindo a Jesus, a Bíblia é clara: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí ele fala, a consequência de nós aprendermos com ele, ele diz, é descanso para a vossa alma. Porque há tantos crentes ansiosos, porque há tantos crentes preocupados, porque há tantos crentes, o índice de suicídio no meio dos evangélicos tem crescido. Por quê? Por quê? Você precisa ouvir a Bíblia. Não estamos aprendendo mais com Jesus. Estamos aprendendo com um monte de influências. Estamos aprendendo com um monte de pastores influenciadores. Mas não estamos aprendendo com Jesus. Porque a palavra dele, ele diz que ele cumpre. Ele zela por aquilo que ele disse. E no convite dele, quando ele fala, vinde a mim, vinde a ele. Quando eu fui para ele, ele fala, filho, se você tomou sobre você o meu ensino, eu garanto a você, o descanso para a sua alma vai existir. Porque cada vez mais a nossa classe, o nosso povo evangélico, tem entrado cada vez mais em desespero, cada vez mais tem parecido como está lá fora. Antigamente, nos tempos dos meus avós, havia uma diferença, era nítido no olhar, no conversar, de um crente e um não crente. Hoje é difícil de você identificar quem é quem. É ou não é? Não estou criticando nada, ninguém. É difícil. Por quê? Porque a alma está no mesmo lugar. Que mesmo lugar é esse, pastor? No mesmo lugar de quem está lá fora, de quem não foi aprender com Jesus. Quer dizer, eu aceitei o convite, vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados. Eu vou até Jesus no domingo, eu vou até um culto no domingo, eu peço orações no domingo, eu até creio nesse Jesus, mas eu não aprendo com ele, e não aprendendo com ele, logo então não terei descanso sobre a alma. A alma permanecerá em perturbações e agonia do século. Preparar um lugar. Neste lugar, aonde Jesus fala para Marta, Maria escolheu aquilo que não pode ser tirado dela. Eu não sei o que é que você tem escolhido.
Mas tudo que você tem se preocupado hoje, vamos ser sinceros, pode ser retirado de você. As tuas maiores preocupações hoje pode ser retirado de você. Aquilo que não te deixa dormir pode ser tirado de você. Eu estou falando de vida. Estou falando aqui, nesse plano que nós estamos. Aquilo que tem deixado você ansioso, aquilo que tem deixado você preocupado, aquilo que tem te levado a lugares de pressão e depressão, pode ser tirado de você. Se pode, você precisa ouvir o conselho de Jesus. Jesus fala que Maria, ela escolheu a melhor parte e que ninguém pode tirar dela. Por que ninguém pode tirar dela, irmãos? Porque quando você aprende quem Jesus é, quando você se relaciona com Ele, você sabe que as coisas não param. Não param aqui. Você sabe que há uma eternidade. Você vai aceitar e entender e viver a eternidade no presente. Essa melhor parte, ninguém vai poder tirar de você. A tua ansiedade e as tuas preocupações hoje, de repente pagar o boleto do carro, pagar a casa, pagar isso, pagar aquilo, podem tirar de você. As suas propriedades podem tirar de você. O teu trabalho podem tirar de você. Tua profissão pode tirar de você. Muitas vão precisar se reajustar. Alguns de nós aqui, vocês entendem que estudamos 8 anos, 10 anos, fizemos um curso, fizemos uma faculdade e hoje já está obsoleto. E quanto nós choramos, quanto deixamos de servir, quanto deixamos de amar, quantos deixamos de abraçar, quantos deixamos de visitar, quantos deixamos de falar do amor de Cristo por um ideal pessoal. E hoje nós estamos vendo que precisa tirar. Quantos mais vamos perder? Não sei. É isso que Jesus está chamando a atenção de Marta. Marta, as tuas preocupações, as tuas noites perdidas de sono, a sua ansiedade, que você vincula como excelência em me servir, isso tudo tiram de você. Agora há algo, Marta, há algo que não podem tirar de você. A melhor parte não vão tirar de você. Maria escolheu isso. Maria escolheu ouvir de mim. Maria escolheu assentar-se e aprender. Maria escolheu aproveitar o momento comigo. Preparai um lugar, meu irmão. E não é sobre a estrutura, não é sobre um cheirinho aqui dentro para ficar melhor, não é sobre as cadeiras, que é muito bom, é linda demais, não é sobre a pintura, não é sobre a estrutura, prepara um lugar onde há retidão, um lugar onde há humildade, um lugar onde há obediência, um lugar onde há submissão. Este lugar só é possível se estivermos aprendendo com Jesus. Podemos ter bons instrutores, podemos ter bons arquitetos, podemos ter bons engenheiros, podemos ter bons designs, como tivemos em tudo aqui, mas ainda não é o lugar. Deixa eu te dizer isso.
não é um lugar que o Senhor deseja. Quando ele foi recebido na terra, ele não procurou um palácio. Ele não encontrou um palácio. Ele encontrou uma manjedoura. E pessoas com coração, pessoas com corações dispostos a honrá-lo. Aqueles que o visitaram tinham expectativa nele, queriam ele e buscavam ele com tudo que eles tinham. Os 3 magos aprenderam sobre a profecia de Jesus, sobre a profecia do Messias, desde Daniel. Desde os ensinamentos do grande mestre Daniel. Eles mapearam a astrologia, a astronomia, mapearam as estrelas e falaram assim: ó, vai nascer. Ele nasceu. E nós precisamos encontrá-lo. Aqueles que encontrou ele em uma manjedoura, aqueles que encontrou ele em um lugar de humildade, eles queriam encontrá-lo. Eles buscavam e eles se renderam. Eles se renderam a ele. Prepara o lugar. Gostaria que você ficasse de pé nessa noite.